Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Rodando Brasil Online. Eu sou a Verônica Stasiak Binarczuk, sou fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e esse projeto é uma parceria do Instituto com a Vertex, com todo o time da RSTCom também, que está aí nos bastidores organizando tudo, o time do Unidos pela Vida. Nosso muito obrigada também para todo mundo que está trabalhando aí para fazer essas nossas segundas-feiras acontecerem com muita alegria, muita informação e muito conhecimento para quem tem fibrose cística, pensando sempre na qualidade de vida de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre nutrição, que é um dos pontos importantes daquilo que a gente apresentou lá na nossa primeira aula. Então, se você está assistindo esse vídeo gravado, eu te convido a assistir também os outros 2 encontros que a gente já teve esse ano e todos os outros 12 que nós tivemos em 2020. Esse projeto é uma continuidade que iniciou em 2020, focado em fisioterapia. E esse ano a gente está falando do quadripé de tratamento para quem tem fibrose cística, que é tão importante. E ele é composto pela atividade física, pela fisioterapia respiratória, pelo tratamento medicamentoso e pela nutrição, que a gente vai falar bastante hoje. Lembrando também que a nossa querida convidada Bruna Ziegler, da primeira aula, falou sobre a saúde mental também, como um ponto importante. Aí ela até sugeriu que fossem 5 pilares, e se a gente for começar a pensar, existem várias coisas muito bacanas, e aqui a gente está focando nesse quadripé de tratamento que o Cristiano Silveira, coordenador da equipe de Fibra e também diretor de política pública do Instituto, falou bastante para nós nas nossas aulas anteriores. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a minha querida amiga, nutricionista Lenicia Neri. Ela é nutricionista lá do Instituto da Criança, trabalha no ambulatório de fibrose cística há mais de 12 anos. Ela é mestre em ciência com projeto na área de fibrose cística e está fazendo doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, Lenicia, minha querida. É um prazer imenso ter você aqui. Muito bom ter você com a gente nesse projeto tão especial e nessa noite para conhecer um pouco mais do teu trabalho. Lê, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Verô, é uma honra ser convidada. Eu já vi a lista, a programação, né? São todos convidados maravilhosos, uma honra estar na lista. E eu adoro falar de nutrição, juntou as minhas 2 paixões, que é trabalhar com fibrose cística e falar de nutrição, com um pano de fundo assim da minha terceira paixão, que é exercício. Então vai ser maravilhoso. Que legal, Lê. E é bem isso que você falou, né? Eu já vi algumas aulas suas muito especiais, lembro de um ciclo de palestra que você esteve conosco em São Paulo, e como a gente aprende, como você é muito bacana, e o que a gente mais está tentando passar de informação aqui é o quanto a gente não pode pensar nas coisas em separado, né? Tá tudo totalmente interligado, interconectado, e uma coisa depende, aprimora e aperfeiçoa a outra. Então, eu vou, sem mais delongas, passar a bola para você e te deixar apresentar e conquistar todo mundo aí com teu carisma, competência e minha admiração sempre pelo teu trabalho. Obrigada por estar com a gente. O palco é todo seu. Obrigada, Verônica. Então, eu vou mostrar aqui uma aula que eu mostrei para vocês, né, que eu preparei especialmente para hoje. Então, todo mundo, espero que estejam todos vendo. Ok? Ótimo. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, hoje do tema da nutrição, enquanto um aliado indispensável na fibrose cística, porque eu tenho que vender a minha parte do meu tripé, do quadripé, o meu pezinho tem que estar lá. Como a Verônica comentou, né, eu trabalho no Instituto da Criança, aqui de São Paulo, e eu tenho uma outra face minha, que eu sou maratonista amadora, então eu gosto mesmo da prática de exercício. Eu trago aqui essas 2 publicações, que são especiais, essas 2 primeiras. Espero que alguns de vocês que estão aqui presentes ou que estão assistindo online depois tenham tido, né, a oportunidade de participar do lançamento desses 2 livros, que foi feito em parceria, né, com a Vertex, que são receitas para cuidar da família. Nós já tivemos 2 edições, onde nós criamos receitas para famílias que tenham pessoas com fibrose cística. E são parte do que eu acredito que a alimentação, a nutrição tem que ser gostosa, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa que dê alegria para a família inteira. Cozinhar junto é muito legal.
E o terceiro livro vai para os atletas, né, que estão aqui presentes hoje assistindo, que é um pouquinho de um relato pessoal e dicas de nutrição. Esse livro, Comer e Correr, conta um pouquinho da minha história, que era sedentária, que não fazia nada, nossa, só para correr, para pegar o ônibus já ficava totalmente sem ar, e que eu virei maratonista. Como é que foi isso? Dando dicas de nutrição para todas as distâncias percorridas aí na corrida. Bom, então do quadripé, né, na nutrição, atividade física, medicamentos e fisioterapia, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a nutrição. Dentro do aspecto nutrição, a gente tem muita coisa para conversar. Então, eu vou trazer aqui alguns temas que eu acho que é interessante, mas depois eu vou ficar totalmente à disposição para conversar com vocês. Então, vocês podem ir fazendo as dúvidas, preparando, mandando pelo chat, que a Verônica depois vai perguntar. Mas, assim, isso é o básico que eu achei que valia a pena a gente conversar. Um pouquinho sobre a importância da alimentação, de um acompanhamento com o nutricionista, e por que o nutricionista é um dos membros da equipe que fica perseguindo todas as pessoas que têm fibrose cística, né? Falar um pouquinho sobre imagem corporal. Então, a questão das cicatrizes, das enzimas, usar enzima ou não em público, magreza, excesso de peso, o bem-estar com o próprio corpo. Tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios, né? Quem tem diabetes relacionada à fibrose cística pode ou não pode fazer exercício? Sal tem que consumir ou não? Quem trabalha fora, o que deve comer antes, durante, depois? Como é que tem que ser esse esquema? Vamos começar, então, com a primeira parte da nutrição, a importância da nutrição para a fibrose cística. E quando você põe um Google na palavra nutricionista, vai aparecer uma série de imagens. Mas a clássica sempre tem uma fita métrica, sempre tem uma maçã. Basicamente, também tem assim, uma saladinha do lado. Essa daqui já está um pouquinho melhor, que ela trouxe os pezinhos, né? Então, já está falando que tem a ver com atividade física, tem que comer salada, mas o importante, que está sempre na mão do nutricionista, é a maçã. Isso me repete muito a outra característica muito comum do nutricionista, uma comparação que sempre me lembra, que é a bruxa, né? Então, a nutricionista muitas vezes é vista como uma bruxa má, e ela está sempre com uma panelinha ali do lado, com as poções mágicas, e a maçã, porque a maçã é o instrumento de trabalho, parece que tanto da nutricionista quanto da bruxa. Por isso, muitas vezes, a nutricionista é vista como uma bruxa, porque ela fica forçando, fala que você tem que comer, você não quer comer, você não tem apetite, ela fica lá, mas você comeu? E aí, como é que tá o peso? Melhorou ou não? Você tomou um suplemento? Tem que fazer os acréscimos de calorias? E, na verdade, às vezes os pacientes se cansam dessa rotina, né? Tem que passar consulta com o médico, depois tem que passar com o nutricionista. Mas, na verdade, eu não gosto dessa visão do nutricionista. A nutricionista, na verdade, ela vai te ajudar nas suas escolhas alimentares. Gente, quer coisa que a gente faz mais durante o dia inteiro do que escolher o que vai comer? A gente escolhe o café da manhã, a gente escolhe o lanche da manhã, a gente escolhe o almoço, a gente escolhe o lanche da tarde, o jantar, o lanche da noite. A gente fica escolhendo o tempo todo o que vai comer. Pode ser que essas escolhas estejam acertadas, pode ser que está tudo certo, que está ótimo, você vai ganhando peso, está bem, sua saúde está ótima, mas pode ser que essas escolhas podem ter algum ajustezinho para ficar melhor. E é isso que o nutricionista faz. Então, o nutricionista não está lá para te oferecer maçã e nem para ficar cobrando você. Ela está lá para dar um toque especial. Ela vai jogar um óleozinho a mais na sua salada, ela vai colocar um ovinho para aumentar a proteína, vão dar um toque nessa salada. A ideia do nutricionista é parceria. O nutricionista serve para dar uma olhadinha no que você está fazendo e falar assim, será que não seria mais gostoso comer desse ou de tal outro jeito? Será que não seria melhor a gente dar um toque especial aqui? E isso é a individualização. Nenhuma consulta vai ser igual à outra. Então, mas por que eu tenho que sempre passar no nutricionista? Por que eu tenho que sempre falar o que eu estou comendo? Porque são oportunidades da gente ver e dar aquele toquinho especial. É fazer aquele pequeno ajuste. Ou ganhar parabéns. Né? Ganhar parabéns também é muito bom, né? Quando você chega lá e fala assim, nossa, tá maravilhoso, seu apetite está bom, você está comendo bem. E a pergunta que sempre eu vou fazer, tá cozinhando? Porque tem que ir para a cozinha, tem que cozinhar, tem que preparar a comida, é uma coisa gostosa de fazer em família, para dar aquele toque especial, para dar aquele toque gostoso de calorias gostosas. Tá? Presta atenção que aqui esse prato é saudável, né? Então aqui tem colorido, tem vários itens, é bem variado, que é isso que o nutricionista muitas vezes vai procurar para vocês, tá? Bom, mas eu não sou feliz, né? Eu acho que meu corpo tá feio, eu queria mudar.
Isso eu escuto muito, principalmente dos adolescentes. Essa questão da imagem corporal é uma coisa que é bem difícil de ser trabalhada. É uma coisa que, às vezes, pode ser que o jovem, o adolescente com fibrose cística, vá para um caminho que não é muito legal. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o histórico da beleza feminina, né? Nem sempre os corpos esbeltos foram alvo da graciosidade da mulher, né? Se você olhar lá no século XIV, olha os modelos de beleza, né? A gente fala assim, nossa, mas isso está bem longe da beleza de hoje, né? Aquela beleza com muita gordura e muita flacidez no corpo. Por quê? Porque o belo era não fazer nada, porque as pessoas mais ricas não trabalhavam, não tinha musculatura braçal, né? Elas ficavam só repousando, então seria uma coisa mais flácida, era o status da riqueza, né? Depois, para o século XV, as pessoas tinham que ser extremamente pálidas, ao contrário de hoje, né? Que você quer que as pessoas sejam bem moreninhas do sol. Não, naquela época era bonito ser pálido. E olha que interessante, era bonito também ter testa grande. Olha, vê se pode, se isso vale, né, para hoje. Então, elas faziam uns penteados que tinha que expor a testa. E depois a gente veio para a época do espartilho, né, onde já tinha que ter uma cinturinha. E daí começa a flagelação, vou dizer assim, da mulher em busca de um corpo bonito. Tá? Depois, com o passar dos anos, elas foram colocadas medidas. O que é o ideal? A medida de quadril, a medida de cintura. Como é que você tem que estar? E isso chegou numa pressão tão tamanha em que adolescentes, modelos, sofrem uma pressão de cometer alguns distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, em busca, às vezes, de um corpo extremamente magro, que daí seguiria aí um padrão de beleza que não é necessariamente saudável. Então, eu trago hoje para vocês essa reflexão, para vocês entenderem que esse padrão de beleza, esse corpo ideal, que muitas vezes é postado, primeiro, pode não ser real. Essa foto que vocês estão vendo aqui, talvez não seja real. Ela tem o retoque de todos os softwares possíveis para deixar o corpo seguindo um padrão de identidade de beleza atual. Mas, além disso não ser real, isso é passageiro. Eu mostrei para vocês um histórico, e a história da beleza muda de acordo com a época. Mas o que não muda é a história de beleza de cada um de nós. Pois cada corpo tem as suas marcas, e essas marcas, essas experiências, deixam a pessoa não só bonita pela experiência que ela vivenciou, mas também por dentro, pelo como ela é bonita por dentro. Esse fotógrafo ele trouxe para a gente um ensaio fotográfico de meninas salgadinhas. Eu acho tão legal isso. Eu acho muito interessante quando ele trouxe um ensaio fotográfico de mulheres que têm fibrose cística. E eu trago algumas fotos de o que foi uma publicação, foi um livro, né, que ele trouxe várias fotos demonstrando a realidade da mulher com fibrose cística. Aquela mulher que tem uma história, que ela não é vazia, ela tem uma história de vivências, de hospitais, de internações, de cirurgias, de internações com oxigênio, gastrostomia, será que põe bottom, não põe bottom? Isso daqui eu trago para vocês, olha bem para essas carinhas. E muitas vezes adolescentes, elas falam assim para mim, ai, eu não quero colocar gastrostomia porque é feio. Ah, como é que eu vou para a praia depois? Gente, olha para essas carinhas e fala que essas mulheres são feias. Não tem coragem, não tem quem tem coragem de olhar para esses sorrisos e falar que essas mulheres são feias. Cada um tem a sua beleza. E dentro da fibrose cística, essas marcas, cicatrizes no corpo, muitas vezes elas trazem parte do que a pessoa vivenciou, parte do que ela é. Tem gente que tem tatuagem, tem outras que têm as experiências marcadas pelo corpo. Eu acho muito importante ter orgulho dessas experiências que fazem parte do que cada um é. Então, nunca fique triste se algum dia o nutricionista falar assim, talvez a gente tenha que colocar uma gastrostomia. Eu sempre converso com os pacientes que são etapas do tratamento. Pode ser que em algum momento a alimentação seja suficiente, em algum momento a alimentação mais a suplementação, em outro momento a alimentação mais suplementação, mas eu talvez tenha que colocar uma gastrostomia para uso noturno. Aceitar isso de uma maneira como parte de um tratamento nutricional, para atingir o objetivo,
talvez depois você tire a gastrostomia. Não tem problema, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre a questão dos exercícios. Quem tem diabetes, será que pode fazer exercícios? Comer sal, será que gasta muito sal? O exercício vai piorar isso? Trabalhar, será que não vai complicar? Sim, quem tem a diabetes relacionada à fibrose cística pode e deve fazer exercícios também, como todos os outros. Todas as pessoas devem praticar exercícios, na verdade, né? Mas isso é parte do tratamento. É um dos quadripés, que a Verônica até comentou muito bem. E quem faz atividade física tem uma melhor captação da glicose. Por que isso? Como é que isso funciona? A glicose, para ela entrar dentro da nossa célula e gerar energia, ela precisa da insulina. E muitas vezes, a pessoa que tem fibrose cística, às vezes tem que utilizar a insulina. Tá? Com o exercício, não precisa insulina. A glicose entra dentro da célula sem insulina. Então, quem pratica exercício é como se fosse um auxiliar do tratamento de quem tem diabetes. Tá? Então, a gente sempre coloca ali a pessoa praticando exercício, comendo, tomando seus suplementos energéticos, isso tudo faz parte da rotina dos cuidados. Tá? E quem tem a diabetes relacionada à fibrose cística também. O que preocupa quando o paciente com fibrose cística me fala: eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a fazer exercício. Me preocupa se ele não come bem. É importante fazer exercício? Sim. Mas é importante ter uma alimentação adequada para dar suporte a esse exercício. Tanto a alimentação, a hidratação e a suplementação tem que ser totalmente readequado. Você tem que recalcular de acordo com as necessidades desses novos gastos energéticos. Mas muitas vezes esse medo de gastar mais energia do que aguenta comer é tão grande que impede a pessoa de fazer exercício. Está errado, não está errado. Imagina que a gente não tem que deixar de fazer uma coisa, porque pode ser que dê um erro, que eu não consiga a alimentação suprir. Não, a atividade física vai te aumentar o apetite, ela vai te trazer maior prazer na alimentação. Você vai conseguir comer mais e até melhor quando tem a prática de atividade física. Então, muitos pais que têm esse receio, falam, se ele fizer exercício, será que ele vai conseguir comer? Fique tranquilos. A atividade física é um aliado junto com a alimentação, mas deve ter alguns cuidados, sim, com a hidratação e a suplementação. Quem tem diabetes relacionado à atividade física deve também praticar atividade física, mas deve fazer um planejamento junto com o nutricionista. Se você faz contagem de carboidrato, discutir o momento de fazer essa prática de atividade física, discutir com o seu endócrino, discutir qual é o momento, se isso pode mudar a sua dosagem de insulina. Isso tudo tem que ser discutido com toda a equipe médica, a equipe de nutricionistas, a equipe que vai te passar o exercício, a equipe de fisioterapia, todos vão te orientar melhor como fazer essa atividade física nesse momento. Planejando, você vai conseguir atingir seus objetivos. Conversando com a equipe, você vai ter todo o apoio necessário para conseguir sempre evoluir e melhorar. Bom, mas o que eu tenho que comer antes do exercício? Já que é importante a alimentação, eu tenho que cuidar principalmente carboidrato e água, hidratação. Tá? Essa hidratação é importante ao longo do dia inteiro, em especial em dias quentes. Dias quentes a gente se preocupa ainda mais com a alimentação, a hidratação. Mas os carboidratos, eles são os parceiros do exercício que eles vão formar energia rápida. Então, a quantidade que você vai comer vai depender da sua capacidade gástrica. Isso é muito individualizado. Hoje eu faço assim, falo assim, alimentos ricos em carboidratos. A gente vai ver que frutas, cereais, pães, massas, isso são os alimentos que têm carboidrato. Mas quanto que eu posso comer? Depende da quantidade do exercício que você vai fazer. Tem muita gente que uma banana imediatamente antes do exercício já está suficiente, já está ótimo. Tem pessoas que vão ter que colocar uma banana com aveia com mel. Tem pessoas que se eu colocar banana, aveia e mel, vai passar mal fazendo exercício. Então aí eu tenho que dosar de acordo com a sua capacidade gástrica, a quantidade de exercício que eu vou fazer. Então isso tem que ser totalmente individualizado. E a hidratação? A hidratação eu costumo separar em duas coisas. Essa hidratação crônica, que é aquela que é do todo dia. Todo dia eu tenho que estar tomando um golinho de água o tempo todo. Eu tenho que estar bebendo um golinho de água, tem que estar a garrafinha do lado o tempo todo. É a hidratação
crônica. E tem a hidratação aguda, que é no momento do exercício. Imediatamente antes do exercício, eu tenho que estar hidratado. E durante o exercício também. E quando está muito sol, eu vou fazer alguma prática de atividade física na área externa, com aquele sol, o que acontece? A pessoa transpira salgadinho, 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 fica aquelas pedrinhas, né? Você sente, parece que dá para fazer esfoliação na face depois que acaba de fazer atividade física. Então, o que a gente tem que fazer? Repor, simples assim, tá? Num dia de sol, uma atividade física mais pesada, que você vai ver que vai transpirar mais, prepara uma bebida que vai fazer a reposição disso. Pode ser caseira, pode ser industrializada, tá? Eu vou dar a receita da caseira. Industrializada, vocês podem usar a marca que vocês quiserem. A caseira, normalmente, a gente coloca ali, ó, 50 ml de suco, pode ser laranja, limão, suco de uva, muita gente gosta também. 500 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Pronto, foi feita a sua bebida esportiva caseira. Tá? Então, é simples, barato e você pode carregar com você. Ah, mas eu não vou gostar de tomar isso quente. Então, a minha dica é prepara um dia antes, coloca na geladeira e deixa ela bem geladinha para na hora de você praticar o exercício, você vai conseguir tomar uma bebida refrescante e gostosa. Tá? E depois? Depois, você tem que repor esses gastos, né? Então, você tem que consumir carboidrato e proteína. É lógico que também vai precisar da hidratação, mas a hidratação e a alimentação depois do exercício, daí vai ser mais tranquilo. Por que vai ser mais tranquilo? Primeiro, que o apetite vai aumentar. Segundo, é comum a pessoa conseguir comer um volume maior depois que ela faz o exercício. Então, quem come, às vezes, muito antes, pode passar mal no exercício com vontade de vomitar. Mas depois do exercício, aí não tem problema, porque aquela intensidade do exercício já foi. Então, você pode consumir comer um volume maior. Se o próximo horário que você tiver é um lanche, você vai fazer um lanche completo. Um pão com proteína no recheio, um lanche bem caprichado e bem bonito. Fugir dos industrializados. Sempre falo isso, alimentação hipercalórica não quer dizer alimentação porcaria. Tá? Não é porque eu posso comer coisas ricas em sal e coisas com muita gordura que eu vou procurar produtos industrializados. Eu posso fazer uma alimentação saudável e hipercalórica. Tá? E uma refeição completa. Por exemplo, eu fiz uma atividade física às 18 horas. Eu vou voltar e não vou comer um lanchinho, eu já vou fazer meu jantar. E daí tem que ser uma refeição completa, com a salada, com carboidrato, com proteína. E com alguma coisa para se reidratar. Sempre tem que ter a reidratação junto, tá? Uma das maneiras interessantes da gente ver o quanto que eu perdi de líquidos, o quanto que eu desidratei, você pode pesar antes de fazer atividade física, pesar depois, e ver o quanto que teve de variação de peso. Ah, não quer dizer que eu emagreci? Não! Essa perda de peso durante a atividade física é desidratação, tá? Então, é só você repor 150%, ou seja, você perdeu meio quilo, você precisa tomar 750 ml de líquido. Tem que tomar o volume dos 100% dessa diferença de peso, mais metade, 150%, tá? Mas aí isso também pode ser individualizado, conversa com o seu nutricionista a respeito disso, tá bom? Ah, mas seria interessante estar com suplemento esportivo também, né? Porque agora que eu estou fazendo muita atividade física, será que não seria legal? Depende. Não vai começar uma suplementação sem pegar orientação com o nutricionista. Não vai pela orientação do vendedor. É lógico que ele vai querer vender suplemento para você. Mas, às vezes, aquele suplemento que você já toma, o suplemento para fibrose, pode servir para a atividade física. É muito interessante que muita gente vem me perguntar, fala assim, mas eu não tenho que tomar um outro suplemento, um extra? Às vezes, não. Aquele suplemento que você já toma já é hipercalórico, já vai te ajudar com um ganho de massa muscular, vai te ajudar a repor as energias perdidas durante o exercício. Tá? Mas pode ser que sim, de repente você já tem uma necessidade específica. Para isso, tem que consultar um nutricionista, porque isso é individualizado. Pode ser que o que seja bom para você não é para outra pessoa. Lembra que eu falei lá no comecinho da história, falando sobre o que o nutricionista faz? O nutricionista te orienta de maneira individualizada. Então, é bem importante buscar orientação especializada para te ajudar.
tá? Então, a suplementação pode ser seu suplemento de fibrose cística ou pode necessitar um extra, tá? E quem está trabalhando e tem que cuidar da alimentação, e nessa rotina, nessa correria, será que dá para fazer lanchinho? Será que eu posso levar para o trabalho? O que seria interessante? Uma das opções que eu adoro indicar para todo mundo são as castanhas oleaginosas, nozes. Elas são ricas em gordura. Se for aquela versão torradinha, salgadinha, para fibrose cística ainda é melhor, porque tem rica em sódio, né? Então ela vai fazer reposição do sódio e tem gordura, tá? O que eu não posso esquecer é de levar as enzimas se você for pancreato insuficiente para tomar, porque ela tem gordura, não é uma fruta. A fruta não precisa da enzima, mas as oleaginosas sim, precisam, tá? Então tome cuidado com esse detalhe. As oleaginosas podem servir também para fazer acréscimo das refeições, tá? Você pode colocar na sua salada, pode colocar na sobremesa junto com frutas, então tem várias maneiras, elas são bem versáteis contra isso. E se eu quiser levar um lanchinho mais reforçado, eu posso levar também, então eu não necessariamente precisa ser uma coisa industrializada, eu posso levar um lanchinho feito em casa, eu ponho num recipiente térmico para ele resistir mais tempo e vou comendo esse lanchinho aí ao longo do dia, tá? Será que é interessante levar marmita? Muita gente tem me perguntado isso ultimamente, né? Com a pandemia, muita gente ficou dentro de casa e acaba comendo mais em casa. Mas quem tem que se deslocar, às vezes é interessante sim levar a marmitinha sua do que você vai comer durante o dia inteiro. Você tem que se planejar bem. Você não pode ficar, quando eu estiver na rua, eu como alguma coisa, eu como o que aparece. O planejamento é uma das coisas chaves da alimentação saudável. Se você planeja, você consegue fazer. Senão, acaba sendo... O que acontece? O que aparece? Se alguém me oferecer. Se eu tiver tempo. São muitas condicionais aí que às vezes complicam o nosso caminho, tá? Mostrei a foto aqui também de uma barrinha de cereais caseira, né? Então a gente pode fazer também alguns produtos que a gente gosta industrializado, a gente pode fazer dentro de casa, né? E isso se torna mais controlado, porque eu sei que eu estou colocando lá ingredientes que eu gosto, eu sei que eu estou colocando lá coisas que são saudáveis, então eu consigo controlar mais e ter maior chance de dar certo. Mas eu não sei cozinhar, Lenice, você fica falando o tempo todo aí que tem que cozinhar. Cozinhar é prática, gente. É tentar. Errou, na próxima muda. Ninguém sabe cozinhar tudo. E ninguém sabe nascendo sobre um super chefe. Não, a gente vai aos pouquinhos, testando. Isso é muito pessoal. Porque na hora que você está cozinhando, você vai colocar o seu tempero, o seu sabor naquela refeição. E isso vai sempre trazer um gostinho especial para você. Então, a chance de você gostar de uma coisa que você cozinhou é muito maior do que você gostar de uma coisa que outra pessoa cozinhou. Gente, esse é uma comecinho do bate-papo, né? Deixo aqui meu Instagram para vocês e fico totalmente à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada. Perfeito, querida, que delícia te ouvir e aprender com você. Você é pontualíssima, você já tinha 5 minutinhos. Bom para quem está te assistindo, que já deixou um monte de perguntinha aqui e a gente vai conversar agora. Antes da gente entrar nas perguntas, queria apontar algumas coisas muito legais que você falou. Semana passada, que eu sei que você também estava assistindo, nossa espectadora, a Tamires falou muito sobre essa questão do planejamento, mostrou as fotos das marmitas dela, porque ela trabalha fora, então ela falou que leva o inalador portátil, as marmitas, as alimentações, enfim, eu também sempre, quando a gente podia sair assim, eu levava potinho com oleaginosa, castanha, um monte de coisa, sempre tem na bolsa ali que na hora do desespero está por aí. Então, planejamento, e como essa palavra está sendo relembrada e repontuada em vários aspectos toda semana, seja de rotina, para a gente conseguir inserir todas essas demandas, porque quem está do lado de cá com crachá de quem tem fibrose cística sabe que é muita coisa a ser feita, fora toda outra vida que acontece ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe das dificuldades, sabe do tempo que precisa para fazer um bom tratamento, para conseguir cumprir todas as etapas, e o planejamento sempre surge como sendo um grande aliado aí na nossa rotina, né, Lê? É um hábito, viu, Verô? Eu vejo isso. Quando você se organiza na semana, por exemplo, no final de semana eu vou fazer compras. Daí você já organiza suas compras para a semana inteira. Eu sempre brinco que ninguém vai comer saudável se não comprar coisa saudável.
Não adianta você querer comer frutas e comprar salgadinho. Não vai dar certo essa história, né? Não adianta ir para o mercado com fome e se entupir de bolacha na volta. Mercado com lucro na certa para o dono do mercado. Com certeza. Exatamente. Então, hábito de compra, hábito de consumo, hábito de organização, planejamento permeia aí grandes mudanças positivas no nosso comportamento sempre. Uma outra coisa que você falou bastante, que me tocou muito, é a questão de todas as marcas e cicatrizes, né? Eu me lembro que logo que eu tive o diagnóstico da fibrose cística, eu tinha 23 anos, e eu sempre tive durante a minha adolescência, e assim, o ponto de virada foi o meu diagnóstico, mas sempre tive assim, uma dificuldade muito grande assim, de aceitação, sempre queria emagrecer, sempre queria, né, ter o corpo, enfim, idealizado e imposto pela sociedade. E, de repente, com o diagnóstico, com a vinda das enzimas, a importância da nutrição para o meu pulmão ficar bem, para a minha condição de saúde ficar bem, a minha visão sobre isso foi transformada completamente. Então, cada grama que antes eu sonhava em perder, agora a gente sonha em ganhar. E por isso que eu falo que na fibrose cística tem duas coisas que a gente não tem vergonha de dizer: a idade e o peso, né? São duas conquistas, são duas formas da gente enxergar diferente. Então, as marcas, as cicatrizes que a gente carrega, tudo isso tem muita história. E é muito importante também, olhando pelo lado da psicologia, que caso a pessoa não tenha uma facilidade de enfrentar e de encarar essas coisas com naturalidade, é muito importante buscar ajuda, tanto nutricional, porque quem tem fibrose cística não pode sair fazendo dieta à torta e à direita, me corrija se eu estiver errada, precisa ter um acompanhamento, precisa ter... Na verdade, ninguém pode, né, Lê? Não precisa ter fibrose cística para não sair fazendo dieta errado aí. E também a questão de aceitação, de compreensão. E você trouxe o exemplo do Salt Girl, que é o projeto das meninas com fibrose cística, que é do Ian Petgrell, e eu queria falar que no site do Unidos pela Vida, a gente entrevistou ele, a Laís, que era a jornalista que trabalhava com a gente na época, que lançaram o livro, ela entrou em contato com ele, fez uma entrevista linda com ele, ela traduziu quase todas as entrevistas que ele fez com todas as meninas que têm fibrose cística, então tá o livro inteiro em português no nosso site, autorizado pelo autor, obviamente. Então, fica o convite aí para quem quiser ler também, tem todas as entrevistas desse livro. Bom, vamos para as perguntas. Gabriela Correia, nossa cozinheira de mão cheia, maravilhosa, Gabi linda. Eu até mandei uma mensagem para ela que ela me mandou de presente um potinho de rapadura, ó, vou fazer jabá aqui, ó, rapadurinha de pedacinho. Eu falei, Gabi, tô aqui assistindo aula de nutrição e comendo rapadura, tira esse negócio de perto de mim. Mas Gabi, uma mãe de fibra que a gente ama muito, falou que está cozinhando, escutando a Lenícia falando sobre a importância de cozinhar para os nossos salgadinhos. Olha que delícia. Ela testou todas as receitas, ela que aprovou todas as receitas, 2 livros, ela deu um feedback maravilhoso, e ela é maravilhosa. Gabi adoro. É maravilhosa. Muito bem. Lindos. Tem 2 filhos lindos, exatamente. Tem muita gente aqui mandando vários beijos, vários ois para você. Então, Alex Arruda perguntou se eu estou com frio. Eu estou com muito frio, Alex. Curitiba está demais. Mas, ó, a Jéssica Zanato falou que é formada em técnica em nutrição e dietética há 4 anos. A Berenice falou que conhece os livros. A Priscila, ai, que delícia eu aqui com você, Lenícia, sou mãe da Luna. Ai, fofa! A Priscila Barbosa fez a primeira pergunta aqui. Gostaria de saber qual o fato de uma criança não estar no peso ideal, mas ao olhar dos pais a criança está ok. O que isso implica na fibrose cística, Lê? Qual que é o principal ponto a ser avaliado? Essa é uma das coisas do ponto que muito bem colocado, né? Muitas vezes existe uma pressão muito grande da equipe para que a criança ganhe peso. A gente tem que tomar muito cuidado para essa pressão para a criança ganhar peso não tome conta da nossa mesa, tá? Porque isso vai gerar um trauma muito grande na criança, principalmente numa fase que é aquela fase do pré-escolar. Então, a criança no primeiro ano de vida, ela vem comendo tudo, ela aceita todas as comidas e, de repente, acaba. De repente, ela não aceita nada, ela não quer comer nada, ela fica querendo mais brincar do que comer, e daí o que acontece? Aquela pressão enorme, que tem que ganhar peso, mas tem que ganhar peso, o médico vai me matar, a nutricionista vai me matar,
E daí aquela pressão cria um trauma para a criança, em que aquele momento da refeição vira choro. Aquele momento da refeição vira uma chantagem. Se você comer, ganha tal coisa. Ah, não vai ter celular se você não está comendo. Então, é esse tipo de coisa, isso só gera trauma, tá? Depois, quando chegar na fase da adolescência, vai piorar, porque a criança não consegue nem olhar para a cara do nutricionista, não consegue nem olhar para a alimentação, ela não quer comer, porque comer sempre foi um transtorno na vida dela. Então, para a gente não chegar nesse ponto, eu sempre falo, cria momentos divertidos com a alimentação. A hora da refeição tem que ser uma delícia, um momento lúdico. Vamos brincar? Quem monta o prato mais colorido, quem mastiga mais direitinho, quem come mais sentada mais bonitinho, nunca vai ser assistindo televisão na hora da refeição, porque você tem que prestar atenção no prato. Quem faz a careta melhor mastigando um alface, ou faz uma careta quando está com a boca com um tomate cereja, aquele tomate cereja que você explode assim na boca, puf, né? Então, assim, dá para fazer brincadeiras inúmeras durante a refeição, tá? Mas é importante contar uma historinha, chamar a criança para preparar a refeição, tudo isso faz parte de um contato mais íntimo dela com o alimento, que vai levar um amor pela refeição ao longo do tempo, tá? Agora, se, por exemplo, você fala assim, eu acho que o meu filho está bem, a equipe médica não acha que está bem, conversa abertamente com a equipe médica. Fala assim, me mostra onde que estão os gráficos de crescimento. Deixa eu ver qual que seria o peso ideal para o meu filho. Porque, às vezes, sim, a gente acha que nosso filho está bem, mas a equipe médica já está preocupada, porque o peso do seu filho hoje, ele vai gerar uma alteração na função pulmonar daqui a 6 meses, não é ao mesmo tempo. Não é como uma alergia alimentar que a gente comeu, teve uma reação. Então, você comeu hoje bem, daqui a 6 meses sua função pulmonar melhora. Ou você comeu hoje mal, daqui a 6 meses piora. Então, é uma coisa contínua, tá? Então, conversa abertamente com a equipe, mas não gera esse estresse, não leva isso para a criança, porque isso aí vai gerar trauma, e é ruim. Perfeito. Então, tentar seguir de forma mais lúdica, sempre sentado à mesa, sempre olhando para o prato, sempre conhecendo a comida, explorando, né, Lê? Nunca na frente da TV. Eu lembro que eu assistia um programa, sempre gostei daquele programa da Gabriela Capim, não sei se você conhece. Sim, Ela falava 5 cores no prato, sempre longe da televisão, e acho que é isso. E também esse contato com o alimento, né, que faz a criança experimentar, colocar a mão, sentir textura, sabor, cheiro, começar a entender como é que as coisas acontecem, como as coisas são feitas, que nem tudo nasce no mercado, então isso é super importante, né? É um mundo de descobertas, né, Verô? Assim, Com quando eu falo certeza. assim, sempre, pode ser, de repente hoje eu quero fazer uma tarde da pipoca no Com cinema. certeza. Equilíbrio também, né? Equilíbrio. Então, assim, hoje ele não comeu salada, meu Deus, vai. Não é assim, né? Então, mas é importante ter a rotina saudável. E as exceções serem realmente exceções. E isso faz também lembrar o que a Tami falou na semana passada, né? Que esse furo não vire rotina. Ele vai existir. Isso pensando até na nossa própria alimentação. A gente, de vez em quando, escapa ali num cachorro-quente, numa pizza, num negócio assim, mas que isso não seja a rotina, ainda mais quando se tem fibrose cística envolvida que demanda uma nutrição tão adequada. Vamos às próximas perguntas. Temos aqui também a Ana Silvia. Sou mãe de FC, estudante de nutrição, primeiro período, olha que bacana. Estou ansiosa em aprender tudo sobre nutrição, pois minha filha tem muita dificuldade. Espero que você esteja gostando, Ana. A Priscila Nascimento falou, hoje fiz uma dica muito legal da doutora Lenice, água saborizada. E deu super certo por aqui, ó. A Luninha tomou água saborizada hoje. Opa! Muito bem. Quer dar dica aí? É porque às vezes a criança não gosta, né? Porque a água não tem gosto de nada, né, gente? Vamos falar a verdade? Qual é a graça de uma coisa que não tem gosto, né? Então a criança não, porque ela quer um saborzinho. Então eu falo assim, olha, coloca uma rodelinha de limão, uma rodelinha de laranja, umas ervas, pode pôr um hortelã, uma erva cidreira, e deixa essa água de um dia para o outro na geladeira. Você vai ver que delícia que fica essa água no dia seguinte. Então pode ter variações, não precisa ser sempre o mesmo sabor. Tá? Mas pode, por exemplo, hoje eu coloquei uma laranja, amanhã eu coloco limão, depois eu coloco a cidreira, depois eu coloco os dois juntos. Pode colocar uma coisa que de repente é um adolescente, que é uma coisa mais forte, para um gengibre, para uma canela, né? Pode ir tentando fazer várias coisas. Eu amo água saborizada. Aqui em casa, no verão, a gente gosta de botar, porque daí a gente deixa na geladeira com a aguinha gelada, enfim, e gosta de colocar hortelã.
Ai, Fica uma delícia. Aquele no finalzinho assim da garganta, vale a pena, boa ideia. O que mais? A Pri perguntou: crianças com 4 anos podem usar pó de guaraná? Se sim, como usar? Então, pó de guaraná tem que ver qual que é o motivo que a pessoa quer usar, né? Normalmente a pessoa utiliza pó de guaraná para dar uma acelerada no metabolismo ou para manter a pessoa acordada. Eu acho difícil essa relação com a criança, né? Porque ela já é acelerada e já não quer dormir. Você pode dar pó de guaraná para uma criança, de repente ela não querer dormir mais, né? Ela ficar acelerada o dia inteiro. Então é meio perigoso. Melhor avaliar, né? Melhor a gente não recomenda assim para torta de leite guaraná, por conta da substância química que vai acelerar a criança. Mas avalia com o nutricionista, conversa por que você quer. Você deu algum estudo, você leva para a nutricionista que ela vai saber orientar melhor. Perfeito. A Elaine Silva disse que o filho dela tem muita dificuldade para comer, ela já fez quase de tudo e o que posso oferecer melhor a ele. Acho que é importante também saber a idade dele aqui, né, Lenícia? Ela não falou, mas enfim, fica aí para você responder sem essa info. Na verdade, tem que tomar cuidado, porque às vezes eu já fiz de tudo para ele comer, é o único momento de atenção da criança. Então, toma cuidado, você tem que brincar com a criança, às vezes, fora da refeição. Isso eu vejo muito hoje em dia, não sei se é seu caso, desculpa se não for, mas muitos pais atribulados, tem muita coisa para fazer. E na hora que você volta a atenção para a criança, é na hora ou do tratamento ou da comida. Então, assim, na hora da alimentação, ele quer atenção. Aí ele percebeu que se ele não comer, ele tem mais tempo de atenção. Então, toma cuidado, porque às vezes essa jogada da criança, as crianças são muito espertas, né? Ela percebe que se ela não comer, ela te deixa preocupada, você vai pensar nele o dia inteiro. Então, esse é um jogo dele chamar atenção. Pode ser que já criou um trauma, então depende da idade, como a Verônica falou, né? Já criou aquele trauma de tem que comer, tem que ganhar peso, vai comer, vai comer. Então, quebra isso. Então, eu sempre falo, vamos quebrar. Vai para a cozinha junto, vamos cozinhar, vamos fazer uma comidinha gostosa, pega um livro de receitas, deixa ele escolher a receita que quer cozinhar, deixa ele pôr a mão na massa, deixa fazer sujeira, deixa jogar tudo a farinha para o alto, jogar tudo no chão. Vamos pensar em experiências diferentes, experiências novas com a alimentação. Isso é uma grande chance de dar certo. Então, isso normalmente você muda o comportamento com a refeição, muda a pressão e muda a aceitação, com certeza. Enxergar a farinha espalhada na hora de fazer bolo como investimento na qualidade nutricional da criança, né, Lê? E é claro que a gente... Tira foto que vai ter saudade dessa época. Exatamente. Tem muitas fotos de sujeira na cozinha. E é claro que, assim, a gente sabe que, embora seja o ideal, como você pontuou, né? A gente sabe que o momento está totalmente, assim, complexo, né? Então, a gente sabe que os pais estão se dividindo entre trabalho, o trabalho entrou em casa, a escola entrou em casa, o tratamento, boa parte que às vezes era também dividido em consultório ou clínicas, etc., também totalmente. Então, assim, a gente sabe que assim, o momento está completamente bagunçado, mas no meio dessa bagunça é sempre importante também ter esses momentos que são lembranças afetivas que também vão ser construídas ali, né? Acho que tem pensar como investimento essa sujeira, tanto na qualidade nutricional quanto no desenvolvimento emocional, é sempre importante também. Vamos lá, Camila fez uma pergunta excelente, Camila Gandolfi. O que levar para comer no dia da consulta? Porque ficamos o dia todo na rua e agora com essa pandemia ficou muito mais difícil de comer fora. Quais são as dicas deles? Ficou muito difícil comer e beber água, porque a gente tem que estar de máscara o tempo todo. Então, você vai ter que procurar um cantinho, né, onde a criança vai poder tirar a máscara e comer, higienizar a mão e comer. Isso está muito difícil. Eu vou falar que eu também, na minha rotina, né? Eu sempre estou com a garrafinha de água do lado, só que se eu estou com o paciente na sala, eu não posso tirar a máscara. Se eu não posso tirar a máscara, eu não posso beber água. A minha hidratação ficou muito difícil. Então, virou rotina. Saiu o paciente, tira a máscara, bebe água, volta para a máscara, higieniza a mão, chama o próximo paciente, higieniza a mesa. Então, assim, é uma rotina que se muda, tá? Nós temos que adaptar nessa nova rotina. O lanchinho que você vai levar, às vezes pode ser o suplemento, para ser mais prático, tá? Se você faz uso de suplementação, um suplemento com canudinho fica às vezes mais fácil consumir, tá? Ou pode ser o lanche preferido da criança. Aí você tem que achar um cantinho
faz a criança, deixa a criança comer naquele cantinho e depois vai. Planeja as refeições fora também do horário de consulta. Eu sei que às vezes demora, é meio-dia, às vezes um dia inteiro lá no hospital, esperando todos os exames, todas as consultas. E também vai depender dos exames que tem que fazer, né? Então, às vezes a pessoa já vai, faz a prova de função, faz a prova de catarro, faz tudo, e daí, depois a consulta, depois vai para o nutricionista e vai pegar a medicação, vai pegar o suplemento, e isso acaba ficando lá no hospital 6, 8 horas para conseguir fazer tudo isso daí. Então, você precisa planejar as refeições, lanchinhos, mas às vezes você vai ter que dar uma pausa, conversa, posso voltar aqui depois do almoço, que agora a gente vai sair para almoçar. Sai, almoça e volta. Tá? Hoje eu estava com um paciente que ele virou e falou assim, nossa, Denise, eu preciso comer, porque já passou meu horário. Aí eu falei, come, não tem problema. Aí ele ficava comendo assim por dentro da máscara durante a consulta. Eu falei, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum, né? Se a nutricionista estiver proibindo você de comer, o que será do futuro, né? Com certeza. Então, acho que tem que achar estratégias novas, e para cada um vai ser uma estratégia. Mas muito difícil, né? É uma mudança assim absurda e que a gente fala que a gente nunca mais vai voltar para aquele normal, porque a cada situação que acontece na nossa vida a gente evolui, muda, aprende e que possamos sair dessa melhores, se possível, né? Então, vai passar, gente, vai passar. Se Deus quiser, ano que vem, Rodando Brasil é ao vivo, é presencial. Se não for 22, que seja 23. Fica o desafio aí para o time que está nos bastidores. Vamos rodar capitais aí no próximo. Bom, temos mais perguntas aqui. A Ana Silvia Rossi, qual alimento pode substituir o leite? Minha filha tem apresentado dificuldade intestinal após o consumo do leite, mas não sei como substituir por outro alimento. Tem que ver qual que é essa dificuldade intestinal e fazer um diagnóstico médico. A gente não retira um alimento, faz uma restrição alimentar em fibrose cística sem um diagnóstico médico. Então, faz uma investigação cuidadosa, vê se ela realmente tem, por exemplo, uma intolerância à lactose. Existem leites sem lactose no mercado, que pode substituir tranquilamente. Agora, se ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca, isso é um caso mais grave. Mas, normalmente, a alergia à proteína de vaca manifesta mais precoce, tá? Então, não é uma coisa como a intolerância à lactose que depois de um tempo vai manifestar. Normalmente, manifesta bem com o bebezinho mesmo. Então, investiga, conversa com a equipe de gastro, pede para o pessoal encaminhar para um gastropediatra para fazer uma avaliação completa, tá? Porque precisa do diagnóstico médico. Legal. Ela é de Cariacica, no Espírito Santo. A menina que perguntou, a mãe que perguntou sobre o filho não estar se alimentando direito, o filho dela tem 6 anos, a Elaine, complementando aqui. Vamos lá, Maria de Fátima. Oi, boa noite, sou a Fátima, mãe do Matheus, e ele fez o teste da garapa e a glicose deu 100. É alta para a idade dele, ele tem 15 anos. Achei bonito o teste da garapa, deve ser um nome específico da região dela, deve ser tipo de caldo de cana, deve ser isso que ela está querendo dizer, né? Parece uma garapa mesmo, né? Parece uma garapa. Eu acho ótimo isso falar para a criança também, né? Que daí não fica parecendo um lanchinho. Eu acho que tem que procurar um endócrino, conversa com o endócrino para ver os valores de referência e fazer um acompanhamento. Endócrino, pediatra, que saiba um pouquinho sobre diabetes relacionada à fibrose cística. Legal, fica a dica então para a Maria de Fátima, e teste da garapa, deu vontade de tomar uma garapa agora. Vamos lá, a Berenice confirmou aqui que realmente com uma boa nutrição a função pulmonar tende a ser muito melhor, é isso mesmo. A Heloísa, boa noite, minha filha rejeitou a alimentação desde os 4 meses de idade, que foi a primeira internação. Depois disso ela teve rejeição total do alimento, hoje com 4 ainda não consegue se alimentar. Mas eu não sei se ela está por sonda, alguma coisa assim. Quer comentar, Ali? Eu acho que é importante trabalhar numa equipe multidisciplinar. Existem crianças que, sim, têm problemas de aceitação com a alimentação, tem alguns transtornos alimentares que a gente chama de evitativo, restritivo, né? Aquela criança que realmente não come nada e que precisa de um diagnóstico ali, de um terapeuta, precisa trabalhar com um monte de gente, né? Psicólogo, psiquiatra, equipe médica é muito importante, a equipe de nutricionistas é muito importante. Às vezes, a questão é um pouco mais grave
do que não ter tido experiências positivas em casa, né? Então, eu coloco essas dicas aqui, porque a maioria dos pacientes vai dar uma ajuda, mas não necessariamente todos. Então, sempre procure a equipe médica para fazer um diagnóstico mais específico, tá bom? Legal. E importante você estar pontuando isso também, que corrobora aí com o que a gente está falando tanto, né? Sobre esse quadripé, está tudo interconectado, seja etapas do tratamento, seja as principais pessoas para auxiliar na adesão, seja equipe multidisciplinar. Então, assim, a fibrose cística demanda muita gente olhando, muitas etapas, está tudo interconectado e por isso é tão importante a gente também falar dessa equipe multidisciplinar. A Berenice, que é a mãe da Mariela, que esteve com a gente na semana passada, sempre fiz muito suco de espinafre com maçã na centrífuga, quando minha filha era criança, muito refrescante e delicioso, e ela disse que imitava o Popeye. Fica uma dica aí lúdica, como a gente está falando. A Vandressa falou que o filho dela passou a comer muito melhor quando começou a aprender a cozinhar, ele tem 3 anos, e a Gabi fez uma fofoca aqui, ó. Para as mamães que estão começando, assistam os vídeos da Verônica alimentando Helena. É um excelente exemplo de dicas que a Helenícia está dando sobre introdução alimentar. Eu tenho uma mini chefe em casa de 2 anos e meio. Que mais? O Cris, olha a ideia que o Cris está dando aqui, super legal. Desafio de fibra dessa semana vai ser ajustar a dieta aqui em casa com as dicas da doutora Lenícia. Muito bem. Que legal, Cris, que honra. Bem, farei o mesmo, anotei várias coisas aqui. A Priscila disse que a Luna deu uma dica aqui, que aprendeu com a doutora Lenícia, tomar água para dar descarga na barriguinha. Eu falo que para dar descarga no cocô que está dentro dela, das crianças, tem que tomar água, porque senão onde que vem água, né? Muito bem. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. A Maria disse que a garapa é a maltodextrina. A garapa nossa é da cana mesmo, né, Verônica? Então, por isso que eu pensei, garapa é o caldinho de cana, né? Bom, o pessoal já acho que já respondemos todas as perguntas, queria te deixar aí uns minutinhos finais para você fazer suas últimas considerações, antes da gente passar o nosso vídeo de encerramento de toda semana, e de antemão também já te agradeço imensamente por tanto ensinamento, por tanta dedicação, por tanto carinho com as pessoas com fibrose cística, todo mundo te adora muito, eu também, e como é gostoso poder contar com profissionais de saúde como você, que abrem as portas do consultório, do coração, da alma, e botam aí a gente no prumo. Então, muito obrigada, Lenícia, sempre pelo teu carinho e atenção com todo mundo. Nossa, essas palavras me deixam até, né? Imagina, eu admiro muito você, Verônica, toda essa história de vida, que é uma inspiração para todos. Cada vez mais eu tenho pacientes que me inspiram na minha vida também. Então, na verdade, essa doação, esse amor, não pensa não, é aprendizado, eu aprendo muito com vocês. Eu quero deixar aqui parabéns para todos que têm fibrose cística e para todas as mães de fibra. Gente, não se cobrem tanto, durante a pandemia eu sei que é difícil, se aceitem, faça o que dá, planeja, mas faz o que dá, aceite o que dá. Vocês já são heroínas, com certeza, tá? E os pais de fibra também, né? São heróis. Por favor, Então, eu quero parabenizar todos pelo evento, por tudo isso, agradecer imensamente por ter essa oportunidade de participar com vocês, ter essa oportunidade de falar, que eu amo falar, mas eu agradeço de verdade, de coração, esse convite. Muito obrigada e ótima noite para vocês. Que bom, que bom. Fica com a gente aí para assistir o nosso videozinho final. Queria, então, chamar para rodar aí o nosso vídeo de encerramento de toda a noite. Eu já volto com vocês para falar da semana que vem. Oi, o meu nome é Lúcia, eu sou mãe da Maria Cecília e da Nicole. Elas têm fibrose cística e elas são minhas filhas adotivas. E eu estou falando isso para poder contar que elas chegaram para mim com 1 ano e 8 meses. Elas foram diagnosticadas no teste do pezinho, mas até elas chegarem pra gente, elas não tiveram o tratamento que deveria, né? Da forma como deveria. Então elas chegaram pra gente muito, muito desnutridas. Elas chegaram com 1 ano e 8 meses, pesando 7 quilos, né? Então, isso porque elas já tinham engordado um pouco no tempo que estavam abrigadas. Então, assim, elas não sabiam comer, com quase 2 aninhos, elas não sabiam comer nenhum tipo de comida sólida.
elas só tomavam mamadeiras, elas tomavam 7 mamadeiras por dia. E elas não aceitavam nenhum tipo de comida, de alimento sólido, elas não aceitavam nada, nem que fosse um salgadinho, um doce, elas não comiam, elas não sabiam comer. E então, assim, a minha maior preocupação quando elas chegaram foi a alimentação, né? A gente tinha que correr atrás dessa desnutrição, né? E então a gente começou a tentar oferecer. Então eu tentei fazer como a gente faz com a criança, com o bebê, né? Que com 6 meses, 7, 8, que a gente começa a dar uma papinha, alguma coisa assim. Eu tentei de tudo. Eu tentei fazer a papinha, eu tentei dar arroz e feijão, eu tentei fazer macarrão, eu tentei fazer tudo que fosse possível e impossível, mas elas simplesmente não aceitavam um alimento sólido. Então uma pediatra me deu algumas dicas assim que foram fantásticas e que eu costumo passar para as pessoas. Ela me disse que para dar tudo que elas pudessem comer com as mãos, né? Tirar o negócio do prato, tirar aquele momento da refeição, aquela coisa focando só na refeição, porque era um inferno. Elas não comiam, eu chorava, eu também não comia, porque eu ficava nervosa porque elas não tinham comido. Então eu virava assim, o horário de refeição em casa virava uma luta. Aí eu comecei, então fazia uma batata, dava na mão, um pedacinho de bife, dava na mão. E aí eu virei a louca dos bolinhos, né? Eu fazia bolinho de feijão, bolinho de arroz, bolinho de legume, bolinho de verdura. E assim elas começaram realmente a aceitar, experimentar. Não é que elas comiam, que era uma maravilha, mas elas começaram a aceitar a comer alguma coisa. E assim, e uma coisa muito importante, né, que a gente tem que fazer com as crianças, com os fibrocísticos, principalmente porque pela dificuldade de ganhar peso, é ter o horário muito regrado, né? O ideal para eles é de 3 em 3 horas, porque como eles têm dificuldade de absorção, eles precisam estar sempre alimentados, né? Para eles realmente conseguirem assimilar proteínas, vitaminas. E qual que é a grande vantagem disso? Hoje, mesmo quando elas não estão muito bem, mesmo quando elas têm que tratar uma bactéria, que às vezes elas têm que fazer um mês, né, de antibiótico, a gente sabe que um mês de antibiótico acaba prejudicando essa parte alimentar da criança. Mas mesmo nessas situações, agora elas estão com 7 anos, elas não deixam de comer nesses horários, porque o organismo delas está tão acostumado a fazer essas refeições desde pequenininhas, então assim, elas perdem um pouco de peso, né? E uma coisa assim, a coisa que a gente mais ouve as pessoas, as mães principalmente, reclamarem é a falta de apetite, a criança não querer comer. Então a gente treinou elas para ter fome nesses horários. Então mesmo que elas comam menos, elas não deixam de comer, né? Então assim, são dicas que eu acho que são super importantes. Eu converso muito com mães, né, que falam pra gente, nossa, eu não aguento mais porque a criança não come, não ganha peso, e é muito difícil mesmo. As minhas hoje elas comem super bem, mas elas não, nossa, ganhar peso é algo assim, elas ficam ali no limite da tabela. E pra mim já tá ótimo, porque é o que a gente vai conseguir. Porque o paladar da criança, ele é formado com aquilo que a gente oferece pra ela. Então se a gente começar colocando açúcar, ela vai ter necessidade de açúcar. Se a gente não colocar, ela não vai ter. E existem outros açúcares. Então às vezes tem mãe que fala assim, mas coitado, né, não vai pôr um açuquinho. Então põe um açúcar mascavo, põe um açúcar demerara, põe um outro tipo de açúcar. Mas se acostumar sem, melhor. Então, assim, eles fazem suplementação. A maioria, né, faz suplementação, toma um suplemento. O suplemento é muito importante. Só que tem que tomar cuidado, porque se você der suplemento demais, eles não vão comer comida. Então tem que ir também ajeitando isso. Não tá comendo muito? Dá uma diminuída do suplemento, porque assim, para o fibrocístico é muito importante uma boa alimentação. A boa alimentação ajuda a não ter infecções, né? Ajuda o organismo a combater infecções. A criança que está desnutrida, que está abaixo do peso, ela tem muito mais chance de ter uma complicação. A hora que vem uma bactéria ou qualquer outra coisa, qualquer doencinha normal da infância e tal, a criança que está abaixo do peso, ela vai ter mais dificuldade de combater. Então é muito importante que elas sejam bem alimentadas e com alimentos bons, né? Uma alimentação saudável.
quanto mais ela percebe, mais difícil é para ela também, porque ela não faz isso de propósito, né? Ela não fica sem apetite porque ela quer ficar sem apetite, é realmente porque ela não tem. Então a gente tem realmente que treinar essa criança para se alimentar bem, a gente tem que ensinar. E com muita paciência, muita. Do jeito eu falando assim, parece que foi fácil, mas as minhas meninas, elas levaram 2 anos para sair da desnutrição. Só depois de 2 anos é que elas conseguiram chegar ali no finzinho da tabela de peso e idade e altura. Você tem a fibrose cística, então por isso você precisa estar bem alimentado, para você não ficar doente. E é importante comer isso, comer aquilo, tomar muito líquido, tomar muita água, né? Então são coisas assim que a gente tem que ensinar a própria criança a cuidar da saúde dela, a ter o interesse em cuidar da saúde dela. Tô falando de você, mãe, pai, cuidador, tá? Porque eu sei que a gente tem essa vontade. Tem hora que você tem vontade de jogar tudo pra cima e sair chorando. Você até pode, mas não na frente da criança. Porque se ela perceber que você tá desequilibrada, aí acabou. Porque aí ela também vai ficar mais nervosa e a gente sabe que o apetite tá muito ligado à tranquilidade, à calma, né? Uma criança que tá ali sob pressão, não, você tem que comer, come 3, come 5, come 2. Vai ser muito mais difícil dela se alimentar do que se você estiver num ambiente tranquilo. Então, normalmente, as pessoas falam, ai, não, porque não pode comer assistindo televisão, não pode comer brincando, não pode... Cada criança tem a sua necessidade. A gente tem mesmo que virar, assim, palhaço de circo, né? Fazer a festa que for, fazer o que for para o horário da alimentação ser legal, ser divertido, ser tranquilo, principalmente tranquilo. A criança tem que estar tranquila, ela tem que estar bem, ela tem que estar sabendo que não tem problema, que ela não consiga comer tudo, que desde se ela conseguir comer uma colher hoje, muito legal, maravilha, amanhã vamos tentar 2. E ir devagar, ir com muita calma, muita paciência. As 2 coisas mais importantes que a gente tem que saber é cuidar da alimentação e da fisioterapia, que são as 2 coisas que vão prevenir muita coisa, né? Então, os médicos, eles vão tratar, eles vão dar os remédios que forem necessários, é lógico, mas a alimentação e a fisioterapia, elas previnem muita coisa. E isso tá nas possibilidades, né? Tanto cuidar da alimentação quanto da fisioterapia a gente consegue, para ela conseguir enfrentar aí qualquer problema que venha junto com a FC, tá bom? Tchau, beijos, muito obrigada. Querida Lu, muito obrigada pelo teu depoimento, pela tua inspiração sempre. Somos fãs dessa família querida, que sempre nos inspira muito aí pelas redes sociais e que também tem muita vontade de conhecer pessoalmente. Falamos então muito hoje sobre a nutrição, que consegue continuar aí, continua na nossa grande foco de quadripé de tratamento, que estamos falando já há 3 semanas. E na semana que vem, a gente vai falar de um assunto muito importante, porque tem um provérbio africano que diz que precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança, e não diferente é para a fibrose cística. Então, semana que vem, a gente vai falar do olhar que a gente precisa ter para o cuidador. Quem cuida de quem cuida? É a grande pergunta que a gente vai se fazer e vai tentar responder e dialogar com 2 mães muito especiais, que eu tenho um carinho gigantesco, que é a Débora Ferreira e a Marisa Amaral, que estarão com a gente na semana que vem. Então, fica o convite de antemão, semana que vem, às 19 horas, aqui por esse mesmo canal. Venham participar com a gente ao vivo e a partir de amanhã em todos os canais do Unidos pela Vida essa aula vai estar disponível. Compartilhem com os amigos de vocês, com outras pessoas da associação que vocês participam que possam não ter assistido, nos grupos que vocês participam. Façam com que esse conhecimento chegue para ainda mais gente. Um beijo muito grande para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Se cuidem e boa semana. Tchau.